Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Teologia Adventista, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso estudo da Bíblia através da lição da Escola Sabatina, que nesse trimestre tem um tema especial, o livro de Êxodo. E você é nosso convidado para juntos podermos aqui desfrutarmos do estudo da lição número 4, cujo título é As Pragas. E eu preciso dizer para você que Deus ele declara para nós que podemos adquirir uma experiência muito mais elevada, profunda e vasta do que muitos já puderam obter através do estudo da Bíblia. E aí, nesse momento, nosso coração poderá ser preenchido do poder de Deus. E você está preparado para a porção diária de suprimento espiritual? Eu também estou preparado para esse momento, para que possamos, como eu digo sempre, saturar nossa mente de tudo o que é bom, para que nós possamos exercitar os nossos músculos espirituais da fé. E tem um texto muito importante do livro Caminho a Cristo que eu aprendi essa semana, que eu gostaria de compartilhar com você. Ele diz assim: se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam uma mente aberta, nobreza de caráter e firmeza de propósito que raramente se vêem hoje. Caminho a Cristo, página 77. Você gostaria de ter a mente aberta, uma nobreza de caráter e firmeza de propósito, coisa que raramente se vê hoje? Nós precisamos então estudarmos juntos a palavra de Deus, e aqui, através desse estudo magnífico da lição 4, nós iremos pensar aqui alguns raciocínios, nós iremos refletir um pouco da palavra de Deus, nós enfocaremos pontos altos do estudo dessa semana que te façam crescer, que te façam ampliar o seu conhecimento em Deus, para que isso venha desenvolver a sua comunhão com o Senhor e você se sinta uma pessoa melhor, né? Qual objetivo nós temos com o estudo da lição dessa semana? A nossa finalidade é o crescimento e uma experiência mais elevada com Deus. Então, sem mais delongas, nós vamos agora para o nosso estudo e eu convido você a olhar para o mapa mental, para esse estudo de uma forma mais estruturada e sistemática. Você tem aí na tela que nós iremos hoje trabalhar com alguns recadinhos, depois nós vamos para a introdução e assim como toda semana nós fazemos, veremos os temas da semana, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, e as considerações finais. Vamos primeiramente aqui para os nossos recados, o mapa mental. Muitas pessoas têm me perguntado que tipo de mapa mental eu me utilizo, que programa é esse, que aplicativo é esse, e aqui você tem esse aplicativo que nós usamos, o insical.com. Você pode abrir lá, é um site totalmente gratuito. Você pode, ali com o link que é deixado na descrição, tanto fazer uma conta, você pode ter acesso a esse mapa mental que eu sempre deixo aqui na descrição, como você também pode copiá-lo e fazer os seus próprios ajustes, acrescentar o que você quiser, é muito interessante. Também, algumas pessoas têm dito, olha, tem ficado muito pequeno o título, o texto na tela, depois de ter feito a edição e colocado, é possível que alguns sintam isso. Aqui uma instrução, você pode colocar o vídeo na resolução máxima nas configurações quando você for assistir e na máxima visualização que o YouTube oferece para você, você conseguirá ver com mais facilidade esse vídeo em HD, esse vídeo em uma resolução melhor para o seu estudo. Eu quero o PDF para baixar. Nós colocamos aqui na descrição sempre a imagem da descrição para que você possa também imprimir ou colocar no seu computador, ou no seu celular, ou no seu iPad, no seu tablet, para que você estude da melhor forma possível. Ah, mas eu não tenho esse equipamento, gostaria de imprimir, fazer minhas anotações ali, você também consegue através da imagem, tá bem? Então, tendo feito esses recadinhos, nós agora vamos para a introdução. E na introdução nós veremos aqui o objetivo da lição dessa semana, o trecho de estudo, as características das pragas e a intensidade dessas pragas. Muito bem, qual é o objetivo do autor essa semana? O objetivo da lição é apresentar que as pragas que caem sobre os egípcios são juízo de Deus contra os adoradores de falsos deuses. E cada praga ela é direcionada para um ou mais deuses egípcios, com a finalidade de mostrar a inutilidade desses deuses e a soberania e o poder do Deus verdadeiro, que é o Deus dos hebreus. E nessa semana nós iremos estudar apenas 9 pragas, a 10ª praga será estudada na lição número 5, tá bom? O trecho que nós iremos estudar essa semana
é o trecho de Êxodo, capítulo 7, verso 8, até o capítulo 10, verso 29, e por isso vocês veem que é um texto bem amplo, bem extenso. Não temos como ler todo esse texto aqui, mas vamos pensar alguns versos mais importantes para que nós possamos fazer o nosso estudo, tá certo? As características das pragas que você precisa entender é que as pragas estão vinculadas com a água, a terra e os céus, que é tudo aquilo que foi criado pelo nosso Deus. Então a primeira e a segunda praga, elas vão falar da água. A terceira, quarta, quinta e sexta praga, elas atingem a terra. E a sétima, oitava e nona praga atingem os céus, ou seja, todo o território criado por Deus, todo o domínio do Senhor. As intensidades das pragas você precisa também entender. As três primeiras pragas foram leves, rápidas e não causaram morte. As três pragas seguintes, a 4, a 5 e a 6, foram mais sérias e prejudiciais, pois elas destruíram o gado, elas afligiram os humanos com feridas na pele, bolhas, e vocês verão que na sequência as três pragas seguintes, que é a 7, 8 e 9, foram ainda mais devastadoras, envolvendo a morte de homens e animais, mas também a destruição de plantações. De modo geral, cada praga foi precedida por um aviso claro e um apelo a obedecerem a Deus. Se fizessem isso, eles não passariam por aquela devastação. Eles foram sim devastados, as pragas foram devastadoras, mas poderiam ter sido evitadas porque eles tiveram sim um aviso prévio, eles tiveram um apelo para a obediência e se assim tivessem feito, nada disso teria acontecido. Agora é interessante que as três primeiras pragas, elas foram leves, rápidas e não causaram mortes. E é algo interessante que no relato bíblico dessas três pragas, não há menção de que o povo hebreu tenha sido poupado. Não, a partir da quarta praga nós podemos ver isso. Mas aqui parece que os hebreus também foram alvo dessas três primeiras pragas. Será que é isso mesmo? Aqui diz assim, o texto simplesmente narra os acontecimentos sem a distinção explícita entre hebreus e egípcios. Isso leva muitos estudiosos e intérpretes a entenderem que os israelitas também foram atingidos pelas três primeiras pragas. E nós vemos aqui a lição que eu utilizo aqui é essa lição que ela tem algum auxiliar para professor, e no final dela, aqui na página 49, ela diz assim, as três primeiras pragas caíram sobre os egípcios e os israelitas, mas todas as pragas restantes atingiram somente os egípcios. Será que o autor, Diri Moscala, estaria correto ao fazer a afirmação? Dentro de que elementos ele se firma para fazer essa afirmação? E você precisa entender que estamos aqui para exercitar os músculos espirituais. Você precisa entender que estudar a Bíblia precisa ser estudada com afinco, com dedicação. Porque agora, como nunca antes, nós precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se não compreendermos isso, jamais teremos um lugar no reino dos céus. É o que diz o livro Mente, Caráter e Personalidade. Né? E nós vemos isso na página 53. Então vamos analisar aqui o texto de História da Redenção, onde nos diz isso. Entretanto, muitos dos hebreus estavam dispostos a permanecer em servidão, de preferência a terem que ir para um novo país e depararem com as dificuldades presentes em tal jornada. Por isso o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seus sinais e maravilhas diante de Faraó. Deus dirigiu os fatos para mais plenamente desenvolver o espírito tirânico de Faraó e para que pudesse manifestar seu grande poder aos egípcios e também diante de seu povo, a fim de fazê-los ansiosos de deixar o Egito e escolherem o serviço de Deus. Muito bem, nesse texto aqui nós vemos, principalmente nessas partes que estão grifadas, que o Senhor não os livrou nas primeiras manifestações com a finalidade de, principalmente, desenvolver o espírito tirânico de Faraó e apresentar para as pessoas que estavam no Egito como escravas que Deus quer algo melhor para elas e que elas ficassem então ansiosas para deixar aquele local que era dominado por pragas, que estava sofrendo o juízo eminente de Deus. Então, nós vemos esses elementos aqui, né, que você precisa entender, e você tem aí esses textos que vão lhe ajudar a ter argumento, a ter base para desenvolver a sua lição ali na unidade de ação. Agora, quais são os temas da lição dessa semana?
E no domingo nós temos o título Deus versus Deuses. Nós iremos estudar o texto e depois a pergunta. E o texto sugerido aqui na nossa lição, na parte de domingo, é capítulo 7, verso 8 ao 15. E esse texto não é tão grande, então nós podemos ler, porque diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante de seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. E aqui de imediato nós podemos ver alguns pontos, vamos pensar aqui algumas questões. Existiam naqueles dias mais de 1.500 deuses e deusas dos egípcios. A lição fala 1.500, o comentário bíblico Andrews apresenta dizendo que eram mais de 2.000 deuses. No entanto, que não tendo como precisar, nós podemos dizer que eles tinham deuses de muitas e muitas variedades, e existia uma deusa serpente. A lição na parte segunda, ou melhor, na parte domingo, no segundo parágrafo, diz assim: No Egito, o Aldigete era a deusa do Urel, a representação de uma cobra erguida colocada nas coroas dos faraós e deuses do Egito, e que simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito. O símbolo da serpente representava a divindade, a realeza e a autoridade divina do faraó, pois essa deusa cuspia veneno em seus inimigos. Os egípcios também acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida após a morte. Então, olhem só que interessante. Essa deusa, ela tinha esse nome, e aqui diz também que era chamada de Nerebkal, que significa aquele que controla os deuses. Em muitos templos nós podemos ver ali a ilustração dessa serpente, e nós podemos ver também que essa serpente era constantemente colocada no chapéu ou na coroa do faraó e dos deuses do Egito, que simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito, como disse aí. Então nós vemos que tinha uma deusa também em forma de serpente. Por isso Moisés ele transforma o seu cajado em uma serpente. E diante disso surge uma pergunta muito interessante que foi feita nos comentários durante essa semana, que precisa ser analisada aqui. Eu achei muito interessante trazer para vocês a pergunta desse nosso amigo aqui, o Caron S9J. Parabéns pelo estudo, pastor. Gostaria de fazer uma pergunta. As serpentes criadas pelos encantadores eram verdadeiras ou era ilusão? Agradeço pela atenção. Abraços, Deus abençoe. Muito obrigado, amigo. Que Deus seja louvado. Muito obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta muito boa. Até fiz questão de trazer aqui para vocês o print, para que vocês vejam a pergunta dele aqui, ó, né, no nosso canal. E eu achei ela muito interessante para ser analisada aqui por nós hoje. Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Aquelas serpentes que foram feitas pelos encantadores, eram serpentes reais ou era uma ilusão? Para nós respondermos essa pergunta do nosso amigo internauta, do nosso amigo estudante da Bíblia, precisamos recorrer aqui ao comentário de Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, onde diz: os magos não fizeram realmente as suas varas transformadas em serpentes, mas, pela mágica, auxiliados pelo grande enganador, foram capazes de produzir esta aparência. Estava além do poder de Satanás transformar as varas em serpentes vivas. O príncipe do mal, possuindo embora toda a sabedoria e poder de um anjo decaído, não tem poder de criar ou dar vida. E isso é prerrogativa de Deus somente. Mas tudo que estava no poder de Satanás
ou melhor, tudo que estava no poder de Satanás fazer, ele o fez, produziu uma contrafação. À vista humana, as varas tinham sido transformadas em cobras. E que assim fosse, acreditavam Faraó e a sua corte. Nada havia em sua aparência para distingui-la da serpente produzida por Moisés. Se bem que o Senhor fizesse com que a serpente verdadeira tragasse serpentes espúrias. Contudo, mesmo isso foi considerado por Faraó não como uma obra do poder de Deus, mas como resultado de uma espécie de mágica superior à de seus servos. Então perceba que essas serpentes que foram criadas pelos magos e encantadores egípcios eram, na verdade, uma contrafação, uma aparência, uma mágica. Como foi dito aqui, Deus é o único que tem poder de criar, Satanás tem poder apenas de fazer uma ilusão. Então, respondendo à sua pergunta, meu caro amigo, minha cara amiga, nós podemos dizer que Satanás é um ser decaído e não tem poder de criar ou de dar vida. Se tratava de uma ilusão e mesmo essa ilusão não fez com que o Faraó considerasse a obra e o poder de Deus, mas Deus aqui operou de uma forma significativa quando ele faz com que a serpente engula ou devore as demais serpentes, demonstrando a autoridade e poder de Deus acima das serpentes espúrias do Egito. Muito bem, interessante esse ponto, não é mesmo? Agora que nós vimos isso aqui, tem a pergunta de número 1, que fala: quais lições podemos aprender desse primeiro confronto entre o Deus dos hebreus e os deuses do Egito? Um Deus para cada situação, deuses para o amor, deuses para a guerra, deuses para a fertilidade, deuses para todas as espécies, né? E aí a pergunta que nós temos aqui, nós precisamos analisar com a seguinte resposta. Deus apresentou seu poder e autoridade acima de qualquer deus deste mundo. Os deuses, eles existem? Não, os deuses não são nada, não existem, mas são alimentados pelos demônios. Os deuses são os demônios querendo ser adorados por meio de ilusões. Deuses, eles aparecem para as pessoas, fazem algum tipo de milagre, quem sabe enganam as pessoas de alguma forma para que elas pensem em estar adorando deuses, mas estão adorando a Satanás com isso. E aqui diz que Deus é contra todo tipo de idolatria, porque ele sabe que a idolatria leva as pessoas à destruição. Todas as pragas eram para que os egípcios vissem a inutilidade dos seus deuses. Os adoradores tendem a refletirem os comportamentos dos seus deuses, porque, como diz o texto de mente, caráter e personalidade, pela contemplação nós somos transformados. Ou a Bíblia também diz isso, em 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, quanto mais eu e você contemplarmos a Deus, estivermos todo momento enchendo nossa mente com o que é puro, com o que é bom, com o que é verdadeiro, nós também estaremos desenvolvendo em nós um caráter, uma personalidade mais semelhante à de Jesus. Esse é o propósito da educação, desenvolver em nós o caráter de Jesus, para que possamos ter o caráter do Senhor, sermos feitos à imagem do Senhor, aquela mesma imagem que tínhamos no início, e assim possamos ser pessoas mais cheias do poder de Deus. Agora, o contrário é verdadeiro. Se você contempla ídolos e deuses, você tem a tendência de se parecer mais com eles. E era isso que estava acontecendo com os egípcios. Quanto mais adoravam esses deuses falsos, egoístas, mais eles se tornavam parecidos com eles. Então Deus não estava contra os egípcios, como diz a nossa lição, mas sim contra os deuses dos egípcios. Ele pretendia mostrar que esses deuses eram uma fábrica humana que levavam as pessoas ao medo e à escravidão, principalmente também à ilusão. O próprio Faraó era considerado filho do deus Ra, como cheio de poder. Deus queria demonstrar através das pragas do Egito que ele estava ali para mostrar que ele é o verdadeiro Deus, que não há poder nos deuses egípcios, nem há poder no Faraó. O Faraó se viu como um inútil diante das pragas do Egito. Tendo visto isto, nós vamos para a parte de segunda-feira, que tem como título: Quem endureceu o coração de Faraó?
Nós vamos analisar aqui o texto bíblico e depois vamos para a pergunta. Nós temos aí esses textos que foram sugeridos pela lição, Êxodo 7, verso 3, 13, verso 14 e verso 22, que diz assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Ou seja, são palavras de Deus. No verso 13 nós temos os seguintes dizeres: Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Temos um primeiro texto dizendo que Deus endureceu o coração de Faraó e um segundo texto dizendo que o coração de Faraó se endureceu por ele mesmo. O verso 14, disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. E o verso 22, porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, nós temos textos que dizem que o coração de Faraó se endureceu, mas também temos textos que dizem que Deus endureceu o coração de Faraó. Vamos analisar a pergunta 2, como podemos entender estes textos? Vamos ver aqui. 9 vezes é dito que Deus endureceu o coração de Faraó dentro desse relato. Também 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu o seu próprio coração. Como entender isso? Vamos analisar aqui. Temos alguns textos na Bíblia, onde diz lá, por exemplo, em Romanos 1, 24, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O texto diz que Deus ele trabalha com as pessoas, levando aos conhecimento, para que elas sejam tocadas, despertadas e sejam capazes de se arrependerem, de confessar os seus pecados. Mas em muitos momentos, quando isso não acontece, Deus deixa essas pessoas ao seu próprio coração, seguir os seus próprios desejos, e isso vai trazer desonras e consequências para o seu próprio corpo. Agora, Efésios 4, verso 19, também repete essa ideia, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Ou Salmo 81, 12, assim deixa-o andar na teimosia de seu coração, siga os seus próprios conselhos. Qual a explicação que nós podemos tirar disso aqui? Isso explica, ou isso significa que Deus permite que os homens colham as consequências naturais de sua rebelião. Ao rejeitar a verdade de Deus, os homens são abandonados às suas próprias paixões, o que leva à degradação moral e espiritual. Esse abandono é visto como uma forma de juízo. O estado de degradação em que a sociedade se encontra já é uma retribuição divina, uma manifestação temporal do seu juízo, e foi justamente isso também que aconteceu com o Faraó. Quanto mais ele tinha evidências do poder de Deus para o conduzir à salvação, a arrependimento e a mudança, o contrário acontecia. Isso fazia com que o seu coração se endurecesse, ele ficava mais longe do propósito de Deus, porque ele queria. Agora, algo que podemos ver é isso também. Deus dá o livre-arbítrio a todos. As ações de Deus levaram Faraó a endurecer em vez de converter. O mesmo sol que amolece a manteiga endurece também o barro. O efeito depende da natureza do material. Que tipo de material era o coração de Faraó? Estava mais para o barro, que foi endurecido pelas ações de livramento de Deus ou as ações e manifestações maravilhosas de Deus. Aí nós podemos ver o seguinte, aqui o comentário do livro Patriarcas e Profetas diz assim na página 186. Deus havia declarado com referência a Faraó, eu endureceria o seu coração para que não deixe ir o povo. Não houve o exercício de poder sobrenatural para endurecer o coração do rei. Deus deu a Faraó a mais notável prova do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a atender à luz. Cada manifestação do poder infinito, por ele rejeitada, tornava-o mais resoluto em sua rebelião. A semente de rebelião que semeara quando rejeitou o próprio prodígio, produziram a sua colheita. Como ele continuasse a aventurar-se em sua conduta, indo de um grau de teimosia a outro, seu coração se tornou mais e mais endurecido, até que ele foi chamado para olhar o rosto frio e morto dos primogênitos. Então perceba, o texto está deixando claro que Deus ele se provou o coração de Faraó de forma notável, ele se apresentou, se revelou com todos os meios possíveis para que aquele coração fosse amolecido, mas isso não aconteceu.
O comentário bíblico adventista, na página 548, diz: foi sua própria resistência à luz que endureceu o seu coração. Até os pagãos reconheceram o fato de que o faraó e os egípcios que endureceram o coração e não Deus. Onde nós vemos isso? Em 1 Samuel 6,6, onde os filisteus dizem assim: porque pois endurecereis o coração como os egípcios e faraó endureceram o coração? Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Então perceba, os pagãos, você leia depois o contexto de 1 Samuel 6,6, e você verá que até eles mesmos entenderam que o coração de Faraó se endureceu por causa da dureza do seu próprio coração, porque ele negou, recusou atender à luz e à manifestação do poder infinito de Deus. Então Deus dá livre-arbítrio para mim e para você. Ele não tem o poder de mudar o que nós escolhemos. Ele age em nossa vida e a ação de Deus pode gerar em nós uma disposição para servi-lo ou uma recusa em servi-lo. Tendo visto isso, nós vamos agora para a parte de terça-feira. E na parte de terça-feira nós temos o título As Três Primeiras Pragas. Você precisa entender agora no texto quais são essas três primeiras pragas. Vamos ver então a primeira delas, que está aqui em Êxodo, capítulo 7. Eu vou ler o verso 15 ao 17 e o verso 20, que diz assim: vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas e estarás à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão levantou do bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio Nilo se tornou em sangue. Então nós precisamos entender aqui, a água do rio Nilo se tornar em sangue é a primeira praga. E nós precisamos ver aqui um ponto interessante. Quenúbios era o Deus criador e protetor do Nilo. Então cada praga é uma afronta de Deus para algum Deus pagão. O Deus dos Hebreus demonstrando o seu poder e autoridade, o nosso Deus, diante da inutilidade dos deuses do Egito. Porque existia o Deus Quenúbis, Deus criador, protetor do Nilo, existia Rap, que era o rio Nilo deificado, e era o Deus adorado como provedor de vida, porque o Nilo trazia essa fertilidade para a nação. E aqui nós precisamos nos perguntar, quem é o verdadeiro criador e mantenedor das coisas? Quem é o protetor? Quem é aquele que traz segurança, alimento, recursos? Quem é o provedor? Seria o rio Nilo? Deus verdadeiro, nosso Deus. Ele queria se demonstrar e ele agora afronta os deuses do Egito, demonstrando a sua incapacidade. Para a segunda praga, nós temos então a leitura do texto de Êxodo 8, do verso 1 ao 6, que diz: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhes: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que lhe castigarei com rãs todos os seus territórios. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre os lagos, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, a segunda praga é uma peste de rãs aparecendo das águas. E o interessante é que Hecate era considerado uma deusa de rãs. Era uma mulher com cabeça de rã, era a esposa de Quenúbios, ou seja, a consorte desse deus que foi apresentado acima, Quenúbios, o deus criador, protetor do Nilo. Rã, as rãs, a Hecate, era a mulher com cabeça de rã, que era esposa de Quenúbios. E a grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Hecate parecesse maligna aos olhos dos próprios egípcios. Ela atormentou o povo que lhe era tão devoto. Então, quem é que protege a cada um de nós das pestes? É o nosso Deus, o Deus verdadeiro. E Deus queria demonstrar para os egípcios essa verdade. Indo para a terceira praga, nós vemos aqui registrada nos versos do capítulo 8, verso 16 ao 18,
que diz: Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o povo da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o povo da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então perceba que nas 3 primeiras pragas, os encantadores e magos do Egito, eles tentaram reproduzir todas elas. A primeira e a segunda eles conseguiram, mas a terceira em diante eles não conseguiram reproduzir aqui esses feitos. E o que nós vemos aqui, nós temos então os piolhos como a terceira praga do Egito. Essa é uma afronta também a deuses. Nós temos aí o deus Kepri, retratado como um besouro ou um escaravelho, era um tipo de inseto. O deus Geb, deus egípcio da terra, né? Somente Deus pode criar vida, e esses seres eram retratados como deuses que criavam vida e que poderiam livrar os egípcios dessas pragas. Nós vemos aqui no terceiro parágrafo da lição, desta parte, que, entretanto, só Deus vivo é a fonte de vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e o alimento. Transformar a água em sangue simbolizava transformar vida em morte. Rabi não foi capaz de prover e proteger a vida. Isso só é possível pelo poder do Senhor. Então, olhem só, nessas 3 pragas aqui apresentadas, nessa parte aqui de terça-feira, nós vemos que Deus ele quer apresentar algo. O que ele quer apresentar? O seu poder é um poder soberano. Ele tem autoridade, ele é criador, ele é o único que protege, é o único que livra. E aí nós podemos ir para a pergunta número 3, que vocês têm aqui na tela. O que aconteceu durante essas 3 pragas? Nós podemos ver então que Deus enviou 3 pragas iniciais sobre o Egito, 2 que puderam ser reproduzidas pelos encantadores, mas da terceira em diante não puderam ser reproduzidas pelos encantadores e magos do Egito. O intuito era gerar evidências suficientes para que os egípcios considerassem o poder do Deus dos hebreus. Como as reações foram cada vez de mais rejeição, as próximas pragas foram mais intensas e devastadoras, como nós vimos aqui, no início da nossa lição, quando foi apresentado aqui a intensidade das pragas. As 3 primeiras pragas foram sérias, ou melhor, as 3 primeiras pragas foram leves, rápidas e não causaram morte. As próximas 3, agora em diante, serão mais sérias, mais prejudiciais e irão trazer destruição para o gado e afligirem os seres humanos com feridas na pele, certo? Então, tendo visto isso aqui, nós vamos para a parte de quarta-feira, e na parte de quarta-feira nós temos o título Moscas, Gado e Úlceras, são as próximas 3 pragas que nós veremos. Quais são os textos que são pedidos aqui na lição para que leiamos? A praga de número 4, ou a quarta praga, temos aqui o verso 20 que diz: Diz o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa vir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti e sobre os teus oficiais e sobre o teu povo e nas tuas casas. E as casas dos egípcios se encheram desses enxames, também a terra em que eles estiveram. Há uns pontos aqui. Então, a quarta praga é referente a um enxame de moscas e a deusa das moscas era o Atchit, deusa das moscas. Então, há aqui uma afronta do Deus verdadeiro contra essa crença de que eles tinham de que a deusa iria proteger das moscas, das pestes. Mas não foi o que aconteceu, na verdade. A praga de número 5, nós temos o capítulo 9, verso 3, verso 1 ao 3, que diz: Disse o Senhor a Moisés, apresenta-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-lo ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os seus cavalos, sobre os seus jumentos, sobre os seus camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. O Egito já tinha aqui nessa época camelos, animais como cavalos, jumentos, que foram animais esses que foram introduzidos pelos Hicsos. Lembra da dinastia
a 13ª, 14ª, 15ª dinastia, que eram os Hicsos. Eles introduziram no Egito esses animais, inclusive também o gado e as ovelhas, e essas pestilências agravaram aqui contra esses animais. E nós vemos então que a quinta praga são peste nos animais, e interessante que Apis era simbolizada como um touro, simbolizava virilidade, era um dos deuses que eram adorados pelos egípcios. Temos também Hathor, que era a deusa vaca, que era consorte de Apis, é como se ela fosse esposa de Apis, e eles eram protetores dos animais, mas aqui eles foram inúteis para proteger o Egito e também os animais egípcios. Na sexta praga nós temos aqui Êxodo capítulo 9, verso 8 a 11, que diz: Então disse o Senhor a Moisés e Arão: Apanhem mãos cheias de cinzas de forno, e Moisés atira-as para o céu diante de Faraó. Ela se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e ela se tornará em tumores que se arrebentem em úlceras nos homens e os animais por toda a terra do Egito. Eles tomaram cinza de forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou para o céu, e ela se tornou em tumores que se arrebatavam em úlceras dos homens e nos animais, de maneira que os magos não podiam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Vocês percebem que eu estou lendo apenas alguns textos aqui, que são textos chaves para nós pensarmos o elemento chave para entendermos o contexto. Mas é importante que você leia todos os textos durante a semana, tá bom? Vai fazer com que o seu crescimento seja ainda mais amplo. Então a sexta praga eram úlceras, tanto nos seres humanos como nos animais, e nós vemos que existia também deuses relacionados a isso. Sekhet era uma divindade felina que tinha o corpo de mulher e a cabeça de leoa. Se acreditavam que ela tinha o poder de afastar pestes, que era a deusa da cura. Imhotep também era a deusa da medicina e da cura, e eles foram ineficientes, incapazes de operar algum tipo de cura da maneira que eles acreditavam. E aí nós podemos ir para a pergunta 4, que é assim: mesmo conhecendo a grande manifestação do poder e da glória de Deus, os seres humanos ainda têm a liberdade de rejeitá-la? Sim, com certeza. Nós podemos ver isso quando nós vemos a seguinte resposta sugestiva que eu coloquei aqui. Alguns dias atrás, nós vimos, por exemplo, o relato dos ninivitas que se converteram apenas com a pregação de Jonas. Hoje nós presenciamos no estudo da lição dessa semana, nos relatos que foram lidos até agora, incríveis manifestações do céu contra o Egito, que afetava os egípcios, os animais, a plantação e tudo mais. Agora, não afetavam os hebreus da quarta praga em diante. Mesmo assim, gerou apenas incredulidade e indiferença em Faraó e em seu povo. A verdade que transforma alguns, endurece outros, pode gerar incredulidade em outros, indiferença em outros. Aqui fica a questão: que tipo de contato você tem com a palavra de Deus? Quando você tem contato com as verdades do Senhor e isso amolece seu coração, você passa a entender, a perceber os elementos espirituais e você é tocado, você é despertado, você tem um interesse pelas coisas espirituais? Ou quanto mais você ouve sobre o Espírito de Deus, sobre a palavra, sobre as normas, sobre o reino dos céus, isso cada vez te torna uma pessoa mais indiferente e mais incrédula. Isso que nós precisamos pensar. Então, mesmo conhecendo a grande manifestação do poder da glória de Deus, os seres humanos têm sim liberdade de rejeitar ou de escolher, porque a liberdade de escolha é algo que foi dado a nós. Nós temos o desenvolvimento de termos liberdade para escolher, ou seja, nós temos essa capacidade. Você pode desenvolver a sua vontade e a sua liberdade. Liberdade é a capacidade de se autodeterminar. Você pode se determinar a fazer algo ou não. Você sabendo que algo é errado, você pode buscar abandonar isso que é errado, porque você tem a liberdade de se autodeterminar. Você tem a liberdade de dizer: esse vício não vai me dominar, porque eu tenho a capacidade de lutar contra isso, porque Deus me dá esse poder. Indo agora aqui para a parte de quinta-feira, nós podemos então analisar o granizo, gafanhotos e a escuridão. São pragas que nós vemos aqui a partir desses textos. E aqui nós temos a sétima, a oitava e a nona praga. A sétima praga é vista em Êxodo 9, verso 18 e 19, que diz assim: Eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras
como nunca houve no Egito desde o dia em que foi fundada até hoje. Agora, pois, manda recolher o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo, e não se recolherem à casa, em caindo sobre eles a chuva de pedra, morrerão. Então, olha só, a sétima praga é a chuva de pedras. E o que nós vemos aqui é que Nut era a deusa da atmosfera do espaço sideral. Eles tinham um deus também chamado Shu, que era o sustentador dos céus. Téfnis, que era a deusa da umidade. E Osíris, deus das colheitas e da fertilidade. E eles não puderam impedir de forma alguma a chuva de granizo, de pedras, que devastaram toda a plantação do Egito e até destruíram algumas casas e até outras pessoas. O texto, se você ler depois um pouco melhor, um pouco antes, o contexto geral, que é sugerido na lição de forma completa, você verá que eles foram avisados. Muitos egípcios que se atentaram para a voz de Deus, eles fugiram e foram livrados da morte. Mas outros ficaram no campo, desconsideraram, foram indiferentes com a mensagem de advertência e, por isso, muitos deles morreram e sofreram. E nós vemos aqui, então, a oitava praga. E apresentaram-se Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Então a oitava praga é a praga de gafanhotos, e nós temos muitos deuses que eram responsáveis por protegerem os campos de gafanhotos. E aqui é apresentado alguns: Sete, deusa da tempestade; Séforis personificava a majestade divina da fertilidade, cura e vida após a morte. Tinha Shu, já foi falado de Shu aqui, né? Sustentador dos céus. E nós temos Ísis, divindade da agricultura. Ou seja, esses deuses, se eles fossem reais, eles deveriam proteger a agricultura, proteger os elementos que ali estavam sendo devastados. Por quê? Porque o povo egípcio cria sim, mas o único que provém alimento, recurso para aquele povo era o próprio Deus, e a glória dele estava sendo velada pelo aquele conhecimento equivocado que eles tinham dos falsos deuses. E aí a praga 9, que nós podemos ver no capítulo 10, verso 21 e 22, um pouco dela, que diz: então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias ficou em trevas, escuro ali sobre o Egito. Então, essa foi a 9ª praga, da escuridão. Ra era considerado o deus do sol e Tote, deus lua. E o último parágrafo da lição de sexta-feira disse assim: o sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Nessas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que havia se comprometido com a causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo é uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Ele deu ao povo tempo para refletir, tempo para se arrepender, antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas, que será estudado na lição da semana que vem. Então perceba aqui o livramento de Deus, a misericórdia do Senhor sendo estendida sobre esse povo, de tal forma que eles tivessem 3 dias de trevas para ficarem reclusos, para que pudessem refletir, para que pudessem pensar. Imagine você se você estivesse dentro do Egito, se você fosse um dos hebreus que estivesse ali contemplando todas aquelas maravilhas e você estivesse sendo livrado das principais e mais devastadoras pragas. Porque, como eu apresentei para vocês no início, vou voltar aqui para vocês verem novamente, essas últimas pragas, elas foram se intensificando. As pragas, as 3 pragas últimas estudadas aqui hoje, a 7ª, a 8ª e a 9ª, foram ainda mais devastadoras, envolvendo a morte de homens e animais, mas também a destruição de plantações. Então, percebam que interessante. De modo geral, cada praga foi precedida por um aviso claro e um apelo a obedecerem a Deus, que poderiam ter sido evitadas. E depois que nós vemos tudo isso aqui, nós podemos agora ir para a pergunta número 5. E aqui a pergunta de número 5, essas pragas fizeram o faraó mudar de ideia? E você e eu sabemos que não. Nenhum dos deuses egípcios impediram os juízos divinos. Então, as pragas que nós estamos estudando na lição número 4,
eram juízos divinos sobre os egípcios para mostrar que existia inutilidade dos deuses deles, né? Se mostraram inúteis diante do Deus verdadeiro. O faraó ficou convencido, mas não ficou convertido. Viu que estava lidando com uma força superior a tudo que ele já tinha presenciado na sua vida. Mas mesmo assim, ele não baniu o seu orgulho, o seu egoísmo, ele endureceu mais o seu coração. Por que isso? Porque Faraó ele foi desmascarado diante do povo como incapaz, inútil para livrar eles do Deus dos hebreus. O seu povo considerava o filho de Ra, né? O filho da luz, e mesmo assim, a luz do deus Ra, sol, a luz da deusa Tote, deus lua, não puderam livrá-los daquela escuridão que houve aqui nessa nona praga. Então Faraó foi desmascarado. Ele se mostrou inútil diante dos seus servos e isso que deixou mais desanimado, mais desamparado. E isso tudo não fez com que o seu coração mudasse. Ele se tornou cada vez mais cheio de ego e não aceitou a mensagem de Deus. O seu ego ferido não o deixaram aceitar a mensagem de Deus e isso trouxe complicações. E aqui nós podemos agora ir para nossas considerações finais, que são muito importantes para a nossa análise. Aqui nas perguntas da parte de domingo, segunda, terça, tem algumas perguntas complementares de rodapé. E algumas delas serão pensadas aqui para a nossa meditação. Podemos permitir que o Senhor tenha soberania sobre qualquer um dos deuses que buscam supremacia em nossa vida? Vamos meditar um pouco nisso. Primeira coisa que eu e você podemos fazer para não permitir que os deuses desse mundo tenham supremacia sobre nossas vidas, o primeiro ponto é identificar que deuses podem ser estes. Você e eu podemos ter vários e vários tipos de deuses. Os vícios, né? Esses vícios são concorrentes contra o conhecimento de Deus, são concorrentes que nos tiram do conhecimento mais verdadeiro, mais pleno, mais abundante. A ambição pode ser um deus, o orgulho, desejos materiais, sensualidade ou sexualidade ilícita. Você então primeiro precisa identificar quais são os deuses que estão afetando a sua vida. Em segundo lugar, você precisa entregar conscientemente essas áreas da sua vida a Deus por meio da oração. Através da oração você precisa confessar ao Senhor e dizer: Senhor, esses são os meus vícios, esses são concorrentes do Senhor e da tua obra. Senhor, remova isso de mim. E a oração ela vai se mostrar eficaz. Você vai ver o poder de Deus. Terceiro, você precisa praticar a rendição diária da vontade de Deus. Você precisa estar rendido à vontade de Deus. E isso só ocorre pela leitura da palavra de Deus e pela leitura do Espírito de profecia. Quando você estiver em contato mais constante com a Bíblia, com a verdade o libertará. Lhe dará poder, trará para você um senso de significado, de pertencimento, de riqueza. Você precisa praticar a rendição diária à vontade de Deus. E quarto, você precisa alinhar-se aos valores e prioridades do reino dos céus. Você pode fazer isso mediante um caderno de anotações, um caderno de tesouros espirituais. Eu tenho aqui essa agenda que eu anoto, né, da Novo Tempo, e eu anoto aqui os meus encontros com Deus. Eu intitulei Caderno de Tesouros Espirituais e aqui eu anoto o meu contato com Deus, minhas orações, os pedidos de oração, aquilo que eu aprendo de novo no meu devocional com Deus, eu aprendo ali uma frase, uma história, uma ilustração, um insight que vai me levar a ter um conhecimento melhor com Deus, em que em algum momento eu vou retornar, vou ler, eu vou analisar e isso vai me ajudar com o meu enriquecimento espiritual. É uma maneira para que você possa alinhar os seus valores, você possa desenvolver as prioridades. E se você fizer isso através de um caderno de anotações, de um caderno de desenvolvimento espiritual, isso vai ajudar você. Eu tenho o meu, eu faço aqui um apelo para que você tenha o seu, porque isso vai ajudar para que você saiba como está a sua fé. Será um termômetro espiritual para você medir como está a sua fé, como você tem desenvolvido. Ao levar para a igreja esse caderno, você poderá anotar os textos bíblicos que foram falados ali na lição da Escola Sabatina, insights que você não teve durante a semana, uma ilustração que foi passada pelo pregador, e isso vai fazer com que você seja enriquecido espiritualmente, porque a igreja sem uma causa de adoração
mas não pode ser menos do que uma escola. Você precisa aprender, porque antes de tudo, isso é a vossa vida, não é coisa vã. Isso é o que nos levará para a eternidade e você precisa se incentivar, você precisa se dedicar a isso. E aqui nós temos uma última pergunta. O coração de Faraó era duro. A rejeição das orientações de Deus piorou a situação. Que lições aprendemos dessa história sobre a rejeição das orientações do Senhor? E eu coloquei aqui, tem inúmeras orientações da palavra de Deus e dos testemunhos que às vezes são rejeitados. A palavra de Deus traz a cada um de nós advertências, consolo, admoestação, riqueza e mais riquezas. Quando nós estudamos a nossa Bíblia, nós vemos que existe um fio condutor, um fio de ouro que perpassa por cada livro bíblico. Nós percebemos que Deus demonstra o seu amor, o seu cuidado, sua proteção, a sua soberania. E que Ele não quer reinar apenas sobre o mundo, mas quer reinar sobre o meu e o seu coração. Nós vemos que é nos dado o espírito de profecia, né? Nós temos aqui no nosso cenário essa ilustração dos manuais deixados por Deus pelo Espírito de Profecia. Ellen White, a mensageira do Senhor, nos deixou testemunhos para igrejas, deixou a série Conflitos, né? E muitos outros materiais que são orientações dadas de Deus para nós, que detalham mais a palavra, as leis, que trazem esclarecimento de muitas coisas para nós. E muitas das vezes nós temos rejeitado essas orientações. Nós nos utilizamos de alguns textos bíblicos ou textos do Espírito de Profecia que nos convém, que nos favorecem, mas deixamos de lado as orientações, advertências e dizemos assim, não, isso aqui Ellen White deu apenas um conselho, siga quem quiser, não é? Mas queridos, a mesma inspiração que foi dada aos profetas para escreverem a Bíblia, o profeta Daniel, o profeta Jeremias, é o mesmo Espírito Santo que conduziu Ellen White a escrever as orientações proféticas. Então, em você não podemos desconsiderar, não podemos rejeitar os testemunhos, não podemos rejeitar o Espírito de Profecia. Se você tem essa oportunidade hoje de ter esses materiais, de lê-los de forma até mesmo gratuita no seu celular, como o aplicativo EGW, você pode ali ler, ouvir, se você estiver fazendo alguma de seus afazeres, de suas tarefas, enquanto dirige, enquanto lava a louça. Mas muitas das vezes nós que somos adventistas temos rejeitado as orientações de Deus e como Faraó temos endurecido o nosso coração. Será que nós temos feito isso? Será que você tem feito isso? Será que você tem lido tudo que Deus deixou para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento? Ou você tem rejeitado os ensinamentos de Deus que Ele tem deixado para você? E aqui eu deixo o meu apelo para que você, a partir dessa semana, possa estudar mais a Bíblia, possa estudar mais o Espírito de Profecia e você possa firmar-se nessa verdade. Não permita que o orgulho, o egoísmo, a dureza do coração façam que você rejeite esses dons preciosos do Senhor que foi concedido pelo céu para o seu enriquecimento. Para que, como nós dissemos aqui no início da nossa lição, que possamos ter uma experiência muito mais elevada, profunda e vasta do que muitos já pensaram em obter. Que nós possamos ter nossa porção diária do suplemento espiritual. E que, acima de tudo, nosso propósito seja crescer em uma experiência mais profunda com Deus, amá-lo mais de todo o nosso coração. Esse é o meu desejo para você, que você se firme nessa presente verdade e se lembre, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Fica com Deus, nós nos vemos na lição da semana que vem. Até lá!